Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou contar aqui umas experiências que aconteceram comigo. Uma delas foi a primeira vez que eu falei em línguas estranhas. Isso aconteceu em 2017. Eu tava orando bastante. Deus, quando que eu vou orar em línguas? Eu quero orar em línguas e tudo mais. Demorou uns meses. Quando eu estava trabalhando no antigo serviço, eu estava na Copa e de repente veio umas palavras estranhas na minha mente. Eu não entendi aquelas palavras. Aconteceu mais de uma vez de vir essas palavras estranhas na minha cabeça. Aí os dias se passaram. Eu falei pro meu marido que eu ia lá no quarto orar. E eu sentei numa cadeira, pus fone de ouvido, uma musiquinha bem baixinha assim, para orar. Aí veio as palavras estranhas na cabeça. E Deus falou, repete. E eu comecei a repetir. Vinha na minha mente e eu falava. Vinha na minha mente e eu falava. E passou alguns segundos, eu conseguia falar sem vir na mente. Já eu abria a boca e começava a falar. E falava e falava. E eu comecei a falar em línguas assim, sozinha no quarto. E foi uma paz maravilhosa. Naquela época eu nunca me senti tão bem comparado com aquele momento ali. E outra experiência foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi de madrugada. Eu estava dormindo e Deus me acordou e falou para mim orar por alguém. Naquela época, quando eu orava de madrugada, eu não conseguia orar muito, eu dormia, mas foi bem diferente essa noite. Eu estava orando pela pessoa, deitada ainda, e meu corpo começou a formigar. E começou a formigar, e formigava, e formigava, só que não era algo ruim. Eu sentia força de orar mais ainda com essa sensação. E eu comecei a sentir o corpo todo assim. E eu comecei a orar pela pessoa e consegui orar vários minutos. E foi assim que eu fui batizada com o Espírito Santo. Dias depois, Deus me falou que foi um batismo com o Espírito Santo. E eu vou falar aqui o primeiro sonho que eu tive com Jesus. Foi também por volta de 2017. Eu sonhei que eu estava no chão, encostada na parede, com Jesus. Jesus também estava sentado no chão, encostado na parede. E eu só lembro que ele parecia ser alto e com o cabelo aqui no ombro. E ele era muito irresistível. Eu olhava pra ele com um olhar tão de apaixonada assim. Eu olhava e ele falava muitas coisas bonitas e sábias e eu ficava olhando pra ele. E ele tinha escrito algumas coisas assim no papel e eu queria pegar pra mim e ele não deixou. E a gente estava conversando tão íntimo assim e natural que os dois estavam tranquilos e ele meio que balançava a cabeça assim. Fez isso umas 3 vezes. E essas foram as experiências que eu tive para contar agora. Eu conto isso para edificar a sua fé, para falar que eu sou uma pessoa simples e tenho experiências com Deus. E você também pode ter experiências com Deus, é só acreditar, persistir, ter fé.